Programa Fala Sério aqui com você para falarmos sobre o debate da TV Clube que aconteceu no último domingo, dia 29 de setembro, o debate entre os candidatos a prefeito de Ribeirão Preto. Você viu como é importante o debate, né? Porque na propaganda eleitoral, a impressão que dá é que todos estão preparados para poderem assumir, né, a prefeitura e dirigir Ribeirão Preto nos próximos 4 anos. Mas quando vem o debate, a verdade impera. E aí a gente começa a perceber quem é quem, na verdade, quem está trabalhando com uma mentira deslavada. Enfim, vamos falar dos candidatos. Eu quero começar pelo novato, né, pelo menino que estreou ontem no debate, o tal do Matheus Coelho, do Democracia Cristã, né? Que apareceu no debate de boné, encenando aí praticamente um Pablo Marçal, um Marçal inflável, né? Bem mais cheinho que o Marçal, e também cheinho de graça, né? É aquele tipo de amigo de quinta série, sabe? Que todo mundo já teve, aquele amiguinho de quinta série que ri das próprias piadas, não tá entendendo nada que tá acontecendo, não fala nada com nada, e é aquele menino que, na verdade, quando tem a festinha dos amigos da quinta série, é aquele menino que todo mundo esquece de jogar na piscina, todo mundo pula, esquece, deixa ele lá no canto, e aí ele pula sozinho. Enfim, ele faz a sua própria festa, e foi isso que o Matheus fez ontem, fez a sua própria festa no debate, não ajudou em nada, não somou em nada, exceto por um ponto que não trouxe uma relevância que de fato tem, quando o Matheus revela que o candidato a prefeito do Novo, né, o Marco Aurélio, tem a sua empresa, o seu empreendimento, já que é o Marco Aurélio empreendedor, mas é o Marco Aurélio empreendedor de Cravinhos. Né, o Marco Aurélio tem empresa em Cravinhos, gera receita para Cravinhos, gera emprego para Cravinhos e vem disputar a prefeitura de Ribeirão Preto. Nada mais justo que Marco Aurélio também, se fosse correto em suas ações, deveria estar disputando a prefeitura de Cravinhos e não de Ribeirão Preto, porque é lá que ele empreende. Então paramos de falar de Matheus e vamos já para Marco Aurélio empreendedor, que aliás, Marco Aurélio, eu vou cobrar uma taxinha aí de royalties, né? Porque você usou várias coisas criadas aqui no programa Fala Sério, quando chamou o Ricardo Silva de pisca-pisca, e outras coisas mais, né? Ricardo Silva Andija, né? Coisas que o programa Fala Sério. Então você tá. Vou mandar aí um boleto para você. É empreendimento, né? Eu estou sendo também um empreendedor das minhas criatividades aqui. Marco Aurélio, na verdade, se posicionou muito bem no debate, né? Marco Aurélio mostrou desenvoltura, boa oratória, né? Aquele cabelo muito bem escovado, né? Muito bem escovado, mas Marco Aurélio fala pelos cotovelos, né? Na verdade, quando fala que a primeira coisa que ele vai fazer é demitir aqueles vagabundos que estão ocupando o cargo em comissão no governo Nogueira. Marco Aurélio, deixa eu contar um segredo para você. Qualquer um que for eleito vai demitir os cargos de confiança do Nogueira, porque são cargos de confiança do Nogueira, né? Exceto, obviamente, André Trindade, que deve permanecer com esses. Então, quer dizer, o que você fala, vou demitir, né? Isso aí, na verdade, não é plano de governo, não é projeto de governo. Ribeirão Preto esperava ouvir mais um pouco de você, mas, na verdade, você nega a política. E quando nega a política, é a mesma coisa que negar a saúde pública, negar a educação pública, negar a moradia, justamente porque tudo isso vem da política. Se eu nego a política, eu nego tudo isso. E agora, falando de André Trindade, né? André Trindade, na verdade, nada mais fez senão defender as obras do Duarte Nogueira, que é quem o apoia, né? E, na verdade, quando faz isso, acaba trazendo para si a responsabilidade daquilo que a cidade está odiando, né? Não odiando as obras em si, mas odiando o mau planejamento. E André Trindade cometeu um ato falho muito ruim ontem no debate, quando indagado sobre a 9 de julho, né, a tragédia da 9 de julho, né, aquela obra inacabada, mal acabada, onde 70% dos comerciantes da 9 de julho fecharam seus negócios, quebraram, faliram, desemprego, né? E aí André Trindade fala, não, mas ali vai ficar muito melhor e os imóveis vão ser mais valorizados, revelando exatamente a característica pura do que é a política
de Duarte Nogueira e da sua trupe, que é a especulação imobiliária, é a valorização de imóveis, tanto é que governa muito para a Zona Sul, nos empreendimentos imobiliários milionários, e quer fazer isso também na 9 de julho. Né? Dane-se o comerciante que quebrou, dane-se as pessoas que perderam o emprego, mas o importante é que agora o imóvel vai valer mais, os aluguéis vão ficar mais caros e vai ficar mais difícil para o comerciante voltar para 9 de julho, porque o aluguel que ele pagava certamente será triplicado. Obra de Nogueira. E essas obras sem planejamento não tem como haver defesa disso. Vamos falar agora de Jorge Roque, né? O Jorge Roque, na verdade, foi quem efetivamente apresentou projetos, né? Projetos mesmo de solução dos problemas para Ribeirão Preto. Porque, na verdade, os outros falaram, não, eu vou ajudar os velhinhos, eu vou ajudar o meio ambiente, eu vou plantar mais árvore. Agora, o Jorge Roque trouxe efetivamente aquilo que é a solução para a saúde pública de Ribeirão Preto, que é o investimento na saúde primária, contratando mais equipes de saúde da família, desafogando as UPAs, desafogando o sistema de atendimento emergencial, né, porque é justamente isso que vai ajudar, né, a população a ter mais acesso à saúde, um acesso mais rápido ao atendimento. Então, Jorge Roque foi quem trouxe efetivamente propostas, porém, Jorge Roque me parece que não estava treinado ao debate, né? Tanto que perdeu várias vezes o time, o tempo ali, acabou estourando o tempo, não conseguia concluir o seu raciocínio, e isso acaba ficando muito ruim para o candidato, porque precisa ocupar melhor o seu tempo. A gente espera que Jorge Roque tenha compreendido a necessidade desse treinamento. É importante esse treinamento para o debate, porque Jorge Roque, por exemplo, teve uma sacada muito boa e fez com que o Ricardo Silva, por exemplo, assumisse a sua mentira, né? De que não trouxe verba para a construção de HC, mas trouxe verba como verba de custeio. E Jorge Roque deixou de explicar para a população a diferença entre verba para a construção do HC e verba de custeio. O que é? As pessoas precisam entender melhor isso. E o candidato precisa ter essa didática no debate. Vamos agora para Ricardo Silva. Ricardo Silva apareceu com um terno bem cortado, chique, um azul bonito, né? Claro, é alguém que recebeu R$800 mil de doação do usineiro Rubens Ometo. Se alguém recebe R$800 mil de um usineiro pobre do Ribeirão Pretano, da periferia, que precisa da creche, que precisa da saúde pública, que precisa de árvore, que precisa de água, pobre porque, na verdade, o usineiro que doa R$800 mil para um candidato a prefeito espera que haja retorno desse candidato a prefeito. E o retorno que o usineiro espera não é creche, não é educação pública, não é saúde pública, são outros tipos de retorno. Mas vamos lá. Ricardo Silva se perdeu quando Marco Aurélio o confrontou com a nota de R$2 e chamou a Operação Sevandija para o debate. Ricardo piscou como lâmpada velha, como é o seu costume, embora estivesse nitidamente bem treinado para o debate, mas essa coisa é involuntária. O nervosismo desmonta, né? E Ricardo desmontou, né, com seu nervosismo ao ser confrontado e não saber explicar sobre a tal da Sevandija. Ricardo Silva ainda tentou falar sobre meio ambiente, né? Falar sobre água, e com Jorge Roque. E Jorge Roque deixou de lembrar, por exemplo, que Ricardo Silva votou para importantes projetos contra o meio ambiente. A questão do agrotóxico, a lei do agrotóxico, que liberou vários agrotóxicos, ameaçando saúde pública, ameaçando o meio ambiente. Ricardo Silva, como deputado federal, votou a favor disso. E também votou a favor de várias liberações de licenças ambientais. Ricardo Silva votou a favor, ameaçando o meio ambiente. Então, Jorge Roque deixou de lembrar isso para a população de Ribeirão Preto no debate. E também deixou de lembrar, Jorge Roque, que ao dizer, o Ricardo Silva dizer que o DAERP será preservado, que não vai privatizar, o pai do Ricardo Silva, Rafael Silva, votou a favor da privatização da Sabesp. O governador queridinho do Ricardo Silva, o Tarcísio, privatizou a Sabesp. Pergunta para o povo de Franca, aqui pertinho, o que eles estão achando do preço da água, da falta d'água, depois da privatização da Sabesp. E aí?
Faltou essa pergunta: o seu amigo governador errou ou acertou ao privatizar a Sabesp? E é isso que você vai fazer com o Daerp também, Ricardo Silva? Faltou essa pergunta. Na verdade, ainda teremos mais um debate essa semana. E a gente espera que tudo isso se transforme em verdadeiras verdades para o eleitor de Ribeirão Preto tirar as suas próprias conclusões e parar de ser enganado pela propaganda eleitoral. Fala sério.